Vamos lá. Está no ar. Gente que fala. Gente que fala. Tem texto e direção geral do jornalista Fausto Camunha. Gente que fala. Reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que fala. Tem o selo de qualidade APCOM. Olá, boa tarde. O programa Gente que Fala está começando ao vivo pela AltV, a TV da internet e também pelas redes sociais, Instagram, Facebook, nosso canal no YouTube, tudo à sua disposição para você acompanhar essa nossa jornada de hoje. Até a 13h, curta, comente, compartilhe a transmissão do programa Gente que Fala, participe também pelo WhatsApp fazendo perguntas ao nosso entrevistado de hoje. O número 973350038, mais uma vez, 973350038. Eu sou o Mauro Friesman, meio-dia em ponto. Sexta-feira, você conhece nosso espaço aqui tradicionalmente reservado para os assuntos da segurança pública, na parceria com a FERMESP, a Federação das Entidades Representativas dos Militares do Estado de São Paulo. Para a gente iniciar a nossa conversa aqui, vou apresentar o nosso convidado de hoje, o presidente da FERMESP, o Coronel Luiz Gustavo Tualdo Pistori, que também é da Defenda PM. Tudo bem, Coronel Pistori? Seja mais uma vez bem-vindo aqui para essa nossa conversa semanal de toda a sexta-feira. Tudo bem? Como é que estão as coisas? Muito obrigado. Agradeço aí a mais uma participação neste programa e todos aqueles que nos ouvem e nos assistem aí pela rádio. Coronel Pistori, vamos lá então começar aqui nossa conversa. O senhor esteve aqui com a gente exatamente há 4 semanas, né? Logo após o primeiro turno das eleições, e naquela conversa, o senhor avaliou com a gente o novo quadro do Legislativo, Assembleia Legislativa de São Paulo aqui, a própria Câmara dos Deputados, né? E tudo isso tinha sido definido naquele primeiro momento. Então, houve aqui uma reflexão sobre aquele cenário que se formava para o segundo turno, tanto no estado de São Paulo quanto no Brasil, e hoje, finalmente concluídas as eleições, o senhor está de volta para uma nova conversa para a gente avaliar o que esperar dos próximos anos, não apenas da Polícia Militar, mas de toda a área de segurança pública, com todo o quadro que a gente já conhece, que já está definido. A gente começa falando, então, Coronel Pistori, a respeito da eleição de Tarcísio de Freitas, do ex-ministro da Infraestrutura do governo Bolsonaro, Tarcísio de Freitas, aqui para governar o estado de São Paulo. Ele recebeu apoio, em grande parte, aí, dos policiais militares. Como é que o senhor avalia a chegada de Tarcísio de Freitas ao Palácio dos Bandeirantes? Primeiramente, aconteceu a expectativa da maioria dos policiais militares. Houve um apoio, inclusive, nosso, em relação a indicação dele como nosso governador do estado, até porque também ele endossa, num primeiro momento, enquanto discurso de campanha, a maioria de nossas pautas, as pautas em que há uma grande e melhor valorização do principal ativo da Polícia Militar, que é o seu efetivo. Então, a gente vê com bastante expectativa positiva após a assunção do nosso novo governador, Tarcísio de Freitas, né? É uma perspectiva bastante nova, depois de quase 30 anos, 3 décadas de PSDB. A gente tem aí uma perspectiva de uma nova estrutura de gestão, um novo modelo de gestão. Existe um desafio também muito importante, que é o desafio político da nova gestão, né? em que pese aí a gente tê-lo como uma pessoa mais ligada à área técnica, né, da administração, mas o Estado, a administração do Estado, ele ultrapassa, né, transcende essa questão técnica e ele perpassa também por uma questão política bastante importante, né? O Poder Executivo trabalhando em parceria, em consonância com a Assembleia Legislativa e o Poder Judiciário. Então, é o que a gente espera, né? O que mais nos traz esperança é esse novo modelo de gestão que ele visa para o nosso estado de São Paulo. A gente precisa ficar bem atento a esse detalhe, né? A questão do quadro técnico, de fato, é bastante importante, mas tem o lado político que tem que ser levado em consideração, e mais do que isso, né? Acho que o equilíbrio entre o técnico e o político, a gente sabe que Tarcísio de Freitas
no governo federal era um auxiliar, era ministro, né? Agora ele está no comando, né? Então é uma posição diferente e essa expectativa, né, em relação à composição desse quadro. E o que a gente ainda não viu, não sei se o senhor está acompanhando mais de perto, é o trabalho da transição, né, do governo Rodrigo Garcia para o futuro governo Tarcísio de Freitas. O senhor tem acompanhado isso? Esse trabalho de transição já tá andando, não? Ele, em algumas entrevistas concedidas aí na ampla imprensa, ele tem falado, citado alguns nomes como articuladores desse processo de transição, cada qual nas suas áreas, né? Então, o capitão Derrite, deputado federal eleito na área de segurança pública, enfim, vamos falar mais de segurança pública hoje, né? O seu interlocutor maior, o Guilherme Afif Domingos, nessa parte aí de articulação e transferência do antigo governo para o novo governo nesse período de transição. Então, é importante essa questão ser trabalhada. Eu acredito que o governador Tarcísio esteja num momento aí de descanso, até que semana que vem ele possa já iniciar os trabalhos aí da formação desse novo grupo, desse novo cenário, da equipe, no sentido de que os tentáculos da administração pública consigam ter o maior número de capilaridades melhor para que ele possa governar, né? Então, ele precisa desse apoio em termos administrativos, em todas as secretarias, né? Então, essas secretarias são formadas por indicações, ora orbita em questões políticas ou questões técnicas, e isso daí é que precisa ser trabalhado com equidade e equilíbrio para que ele já inicie o ano que vem com uma gestão cheia de esperança numa mudança de perfil de gestão pública em São Paulo. E aí, em relação à Polícia Militar, a gente vê, pelo modelo que ele acreditou ser o modelo ideal, que é o modelo da nova Força Pública, essa sim é a nossa expectativa. Essa questão da nova Força Pública tem como base um trabalho da própria Polícia Militar, né? O governador eleito Tarcísio de Freitas tem dito que seu plano para a segurança pública foi elaborado por policiais militares. É nesse sentido, correto? Assim, o capitão Derrite trabalhou ativamente nisso, o coronel Fábio, ouviram também várias entidades policiais, então eu acredito que há bastante sinergia, há bastante gestão participativa exercida aí pelo governador Tarcísio. Eu, particularmente, estive com ele numa reunião em Sorocaba, à época liderada pelo próprio capitão Derrite, no sentido de ele se colocar à disposição, na época candidato, né? E isso demonstrou bastante humildade em relação ao tema. E, de fato, como você falou, né? É um trabalho realizado por multimãos, e aí a gente tem aí nós temos que ter primeiro a predisposição de apoiá-lo, né? Eu acho que todo governo novo ele passa por um processo natural de adequação, de adaptação, de ajustes, né, da administração antiga para a administração nova. Dentro desse processo você tem N funcionários aí de carreira que já estavam acostumados com uma estrutura de poder e de exercício desse poder, né? E que a gente quer crer que principalmente aí esses dedicados funcionários aí compreendam que pode haver mudanças, né? E elas são necessárias na medida de melhorar cada vez mais o nosso serviço público. E tem aí os comissionados, né? Que passam a trabalhar nessa nova gestão, se colocando também como apoio, como assessoramento verdadeiro e não minimamente como algo do tipo estar ali só para ter algum tipo de vantagem, enfim. Então, eu quero acreditar que essa formação desses cargos comissionados se dê muito mais por uma questão mais técnica, mas sem desprezar a questão política na formação desses quadros. Ainda sobre a questão da transição, Coronel Pistori, o senhor acredita que, especificamente, particularmente no estado de São Paulo, e para a sensibilidade, que é a área da segurança pública, a transição ela ainda é mais desafiadora, porque é um estado muito particular, a gente está falando de quase 30 anos de um mesmo partido administrando. E o processo de mudança, para quem está chegando, tem que ser, né, como
é o objetivo de todo o trabalho de transição, tranquilo, sereno, sem solavancos, né? Quando a gente observa em trocas de governo essa mudança administrativa com mais frequência, então a gente vê mais transições sendo feitas por grupos diferentes. Aqui não, é um grupo, né, em 30 anos praticamente, que esteve aí à frente do governo do Estado de São Paulo, que vai passar o bastão agora. Então a gente não vê trabalhos de transição há pelo menos 30 anos, né? Sim, e esse aspecto é bastante importante, até porque também o atual governador Rodrigo Garcia recebeu o presidente Bolsonaro, fez o apoio aí no segundo turno ao atual governo eleito, né, o Tarcísio Garcia, o Tarcísio de Freitas, e isso daí faz com que a gente tenha esperança de que todo esse processo de transição seja perpassado com maior tranquilidade, transparência, e que a gente consiga trabalhar no sentido não de terra arrasada, né, mas sim de legado de um partido que ficou por 30 anos e que pode ser melhorado para os próximos 4 anos. Então, essa é a expectativa positiva. O governo que sai tem digamos assim, os seus pontos positivos, né? Não podemos desmerecer isso, mas é um processo de evolução que nós, cidadãos, esperamos. Então, o governo atual nos trouxe até aqui. Então, precisamos desse apoio para que haja uma transição adequada. Isso faz parte do Estado democrático de direito, republicano, no sentido de que a próxima administração, seja no governo estadual como no federal, tenha todas as condições para que a gente continue a elevar o nosso Estado e o nosso Brasil para o nível que a nossa sociedade merece, né? Senão, a gente, apesar das eleições terem sido bastante polarizadas, né? Parte votou no governo que venceu, parte votou literalmente, né? Parte votou no governo que perdeu, mas se não trabalhar de forma adequada, teremos 100% de insatisfeitos, né? Então, é por isso que nós temos que ter essa responsabilidade democrática de apoiar, assessorar e principalmente cobrar o governo que estará à frente do nosso país e do nosso estado nos próximos 4 anos. Pela sua avaliação, então, bastante otimismo, uma expectativa muito boa em relação ao fato de que, como o governador eleito Tarcísio de Freitas tem dito, o plano para a segurança pública foi elaborado por policiais militares. Então, já que quem elaborou o plano do governador eleito Tarcísio conhece os problemas da criminalidade, a gente pode ter uma expectativa muito boa. Ah, sim, com certeza. As principais pautas que não são muito caras, né, ele já se pronunciou favoravelmente, então eu acredito que é um dos pontos principais. A gente tem aí como a valorização da questão remuneratória do policial no nosso estado, né? Houve essa premissa aí no final do governo do Rodrigo Garcia, né, com o último reajuste de 20% de idade e da reposição acionária, que eu acho uma alta lentíssima do governo, e fazer que essa reposição inflacionária seja atendida o mais rápido possível, né? O aumento aí dos valores de UFESP em relação às DGENs, que são as diárias extraordinárias de jornada do serviço policial, que é a famosa folga vendida ao policial militar, né? Na última legislação sobre a nossa remuneração, esses pendulicários, eles ainda continuam tributados. Isso daí causa bastante prejuízo ao policial militar. Então, essa questão remuneratória tem que ser vista como num primeiro plano ao futuro governo, que se iniciará o ano que vem. E a questão do teto, né, Mauro? Coronel Pistori, temos problemas com a sua transmissão, com a sua comunicação aqui pela nossa ferramenta.
presidente da Federação das Entidades Representativas dos Militares do Estado de São Paulo, FERMESP, e também da Defenda PM, Coronel Pistori. Acho que agora sim está retomada a sua conexão. O final ficou bastante comprometido. O senhor falava a respeito desse desafio, né, dos ganhos, né? E também o senhor falou do piso, agora o senhor ia destacar a questão do teto. O teto é algo que, inclusive, está em trâmite na Assembleia Legislativa, né, que hoje, atualmente, o teto ele está atrelado ao subsídio do governo. Então, está em trâmite o projeto de lei em que se propugna o aumento do subsídio do governador, que diretamente acaba aumentando o teto do funcionalismo público. E isso daí causa uma certa equidade no último reajuste, né? Haja vista que houve o reajuste para o pessoal da Secretaria de Segurança Pública, para o pessoal da Secretaria de Saúde, da Administração Penitenciária, porém, uma legião de funcionários não foi abraçados, inclusive da própria Secretaria de Segurança Pública e de Saúde, não foi abraçado por esse reajuste. E aí dependeriam eles, sim, do reajuste do governador. Então, esse projeto de lei ele visa justamente trazer um alento a todos aqueles que há muitos anos também não têm qualquer tipo de reajuste salarial, em contraponto à nossa Constituição Federal. Então, são cenários aí que o governo que deixa tem que se preparar para que o governo que assuma não fique com essa pendenga aí em haver, né? Nesse aspecto, Coronel Pistori, o governador eleito Tarcísio de Freitas ele já começa, portanto, o governo com essa questão do reajuste salarial anual dos policiais, a necessidade da reposição das perdas salariais. Dá para o governador eleito já encarar esse assunto logo de primeiro momento? É prioridade, a gente sabe disso. A PM de São Paulo é a maior instituição policial militar do país, recebe os mais baixos salários, e não é só a questão salarial que está em jogo, mas também a questão dos recursos. A gente sabe, é um complexo, né, de situações para serem observadas. Dá para começar pelo reajuste salarial, ou este é um problema, isso tudo certamente não deve estar contemplado no orçamento, né, porque o orçamento do governo novo, na verdade, é um orçamento preparado pelo governo anterior. Talvez isso possa ficar para o próximo ano. É difícil essa equação, não? Eu acredito que, com base na nova eleição, os deputados ainda se encontram em votação de emendas ao novo orçamento para o ano que vem. Então, talvez haja essa perspectiva de já pontuar eventual reajuste para o ano que vem. Tá? Então, nós temos aí um superávit no estado de mais de 50 bilhões de reais. Então, ele, de fato, o impacto de um eventual reajuste, ele pode estar previsto no orçamento já do ano que vem. Então, por isso, é importante a formação desse grupo o quanto antes, para que ele possa fazer já uma iniciativa administrativa, né, do Executivo já para o ano que vem. Assim como o governo federal já fará suas tratativas perante a legislatura que já foi eleita e que ainda está no governo, né, para o encerramento do governo do Bolsonaro. Então, a política ela não para, né? Então, já sabendo que a Assembleia terá uma composição de uma certa forma diferenciada para o ano que vem, e esses deputados ainda têm uma legislatura a ser desenvolvida, então eu acredito que essas tratativas elas podem ir ao encontro dos anseios do governo que assumirá, né? Então, o que não mudaria se fosse o Rodrigo Garcia, né? Porque aí a gestão que continua, as premissas são as mesmas e aí tudo bem. Mas como agora o governo que se presume ser diferente, diferenciado em termos de pauta, então a expectativa é de que esse trabalho político seja um pouquinho mais assertivo nessa questão remuneratória também. Qual é o acumulado de perdas salariais ao longo dos anos, Coronel Pistori? Olha, numa conta bastante rasa, seriam cerca de 48%, né? Então, restaria para a classe
né? Assim como foi adotado esse critério pela Prefeitura de São Paulo, em termos do último reajuste antes do saudoso Bruno Covas falecer. Então, essa foi a perspectiva do IPCA, né, naquela época, de 46%, até 48%. Então, como foram concedidos aí no governo Rodrigo Garcia cerca de 25%, em tese faltariam pelo menos aí uns 23% a 24% restantes para haver, no mínimo, uma recomposição das perdas inflacionárias. A gente não está falando de aumento, a gente só está falando da recomposição das perdas inflacionárias. Isso reflete em todo o funcionalismo, né? Como os deputados estaduais de apoio ao governo podem atuar nessa questão do legislativo no sentido do trabalho de apoio, de convencimento do executivo, até porque o parlamentar não pode legislar sobre questões salariais, porque não é atribuição parlamentar, né? Mas como é que mas pode atuar na forma das tratativas com o governo. Só que a bancada que é formada aí por policiais militares da Assembleia Legislativa, ela diminuiu, né? A próxima bancada, na próxima legislatura, será menor do que essa que nós observamos hoje, né? Isso pode comprometer as conversas, pode ficar mais difícil um determinado acordo. Como é que o senhor espera essa questão? Por isso a importância do trabalho político, né? Em relação a esses temas, Mauro. Então, eventuais aumentos e reajustes do próprio subsídio do governador, o impedimento, na minha humilde opinião, não se deve a questões financeiras orçamentárias, mas sim sobre questões políticas, né? Então, só o mero fato do governo reajustar o próprio salário. Qual que é o problema, né, Mauro? Que no estado de São Paulo, o teto do governador impede que os demais funcionários públicos que estejam no teto sejam devidamente remunerados. Então, sim, existe um aspecto político, desgaste político do governo propor o aumento do próprio salário. Só que, historicamente, os últimos governos sequer gostavam de receber o próprio salário. Então, isso é injusto. Por quê? Porque, vamos citar o próprio exemplo do ex-governador João Dória Júnior. Ele doava os salários dele para entidades beneficentes. Ok, empresário, não depende do salário. O governador Geraldo Alckmin, né, vivia no Palácio do Governo. Então, obviamente, a discricionariedade de ele dispor do próprio salário, aí é uma questão individual dele. Mas, em compensação, todo funcionalismo depende dos próprios salários para sobreviverem, né? Então, custeiam suas próprias vidas, sem qualquer tipo de outro auxílio, tem os seus custos aí de formação, de profissionalização, de estudo dos filhos, enfim, da sua própria capacitação individual, e não tem de onde tirar, é do próprio salário. Então, na medida que o teto remuneratório está atrelado aos vencimentos, ao subsídio do governador, então fica difícil essa relação. Então, o ideal para nós, funcionários públicos de carreira de Estado, seria o desentranhamento do teto remuneratório do governo, do chefe do Poder Executivo, estar atrelado às carreiras de Estados, que seriam o teto do desembargador do Estado. E aí sim, todo e qualquer eventual aumento que houvesse nas carreiras de Estado estariam independentemente relacionadas do teto do governador. Aí, se o governador entender que, por bem, que o próprio salário dele esteja num nível adequado, isso não tem nada a ver e nem limita o subsídio dos demais membros aí dos outros poderes e o funcionalismo público de uma maneira geral, né? Então, são duas perspectivas: a do aumento do subsídio do governador e o desentranhamento, né, a saída do perfil do funcionalismo público, do subteto do funcionalismo público, estar atrelado ao governo. E, para isso, deveria haver uma PEC que transferisse as carreiras de estados ao teto do Poder Judiciário. Coronel Pistori, a questão da lavratura do termo circunstanciado de ocorrência, o TCO, pela Polícia Militar, é uma luta antiga. A Defenda PM, que o senhor preside, que o senhor dirige,
atua nisso há bastante tempo. A expectativa em relação a essa questão, dá para implementar agora nesse governo? Bom, agora é o alento e o principal objetivo na área operacional, né, é de que de fato se cumpra a lei, né? Nós estamos limitados aí a um procedimento, uma resolução secretarial, né, que em outros estados está pacífico, né, pela lei 9.099, os crimes de menor potencial ofensivo, aqueles que têm penas aí até 4 anos de idade, são abraçados pelo termo circunstanciado de ocorrência, no sentido de criarmos aí um poupa-tempo da segurança pública, evitar que haja um retrabalho da Polícia Militar e da Polícia Civil em relação às questões de menor potencial ofensivo e darmos aí mais celeridade, mais eficácia, eficiência e efetividade nas ações da polícia durante a prestação de serviço à comunidade, né? Então, é uma pauta assim bastante antiga que traz economia, traz agilidade no atendimento operacional da Polícia Militar. Então, como esse projeto de termos circunstanciados de ocorrência tem sido bastante exitoso nos demais estados que empregaram esse tipo de perspectiva, inclusive fazendo até um parênteses, né, Mauro? O próprio Código de Processo Penal, que está em trâmite em nível federal, já prevê no seu artigo 361 a inclusão do termo circunstanciado de ocorrência como uma prerrogativa, uma perspectiva também da Polícia Militar. Então, quer dizer, não há mais o que tergiversar a respeito de não fazê-lo. Tá? Então, agora, de fato, o governo estadual tem a base do nosso projeto, da nossa pauta, e que não é só da Defenda, né? Eu acho que existem outras entidades também que também compactuam com esse tipo de premissa, né? E trará um grande desafogo aí para a Polícia Civil em, de fato, investigar aquilo que realmente precisa ser feito pela Polícia Civil, né? Então, ao invés de ficar refazendo aquilo que já está feito, eles têm aí o efetivo também muito reduzido, a polícia técnico-científica também, né? Então, isso traz para nós uma perspectiva bastante importante em termos de economia e agilidade na prestação de nosso serviço à população. Isso já é observado nos estados já que adotam essa medida. Com certeza, isso temos vários estados, né, em que a ocorrência é atendida no local dos fatos, evitando que o cidadão seja conduzido, muitas vezes no interior, né, seja conduzido para um distrito policial 50, 60, 70, até 100 quilômetros do seu local de origem. E pior, né, Mauro, tirando aquela viatura do local, do seu policiamento daquela cidade e apresentando o fato em outro município, né? Quer dizer, você causa a retirada da atividade policial daquele município, causando uma percepção de insegurança também muito grande, né? Agora, Coronel Pistori, o difícil de entender essa questão é por que isso não se resolveu até agora, uma vez que é conhecido o resultado de uma medida como essa, uma vez que acelera, agiliza processos, libera a Polícia Civil para o trabalho que ela tem que fazer de investigação, facilita também para as pessoas, as vítimas da criminalidade ali, e que dependem do trabalho da polícia naquele momento para registrar o ocorrido. Você toca num ponto importante, né? A obviedade das vantagens, ela muitas vezes não acompanha o cenário político que cobre o assunto. Então, por mais que a gente comprove que aquele ato, aquela medida, ela traz uma série de benefícios, a questão política, eu acredito que veio sobremaneira a prevalecer sobre a questão técnica e objetiva da medida. Então, eu acredito que esse também será um desafio do novo governo, em trabalhar essa questão técnica como supremacia em relação à questão política, que muitas vezes é mais limitante do que outra medida, né? Porque eu acredito que seja também muito vantajoso a Polícia Civil, né? Que muitas vezes 70%, né, dos distritos policiais às vezes não tem efetivo, não tem delegado no final de semana, né? Então, como que vai fazer isso daí, né? A viatura ela se desloca de um município ao
outro, apresenta uma ocorrência num distrito que sequer tem a presença do delegado de polícia. Então, vai acabar apresentando isso para o investigador, para o escrivão, que somente no horário útil é que vai levar esse fato à autoridade policial. Quer dizer, é um contrassenso. Aí, por questões políticas, isso não veio efeito até então, né? Haja vista a grande vantagem que já se verifica em outros estados. 12h30, programa Gente que Fala, edição de sexta-feira. Nesse espaço aqui, a nossa conversa sempre reservada para os assuntos da segurança pública, com o apoio da FERMESP, a Federação das Entidades Representativas dos Militares do Estado de São Paulo. Hoje com a gente, fazendo uma avaliação aí dos próximos passos da nossa política, agora finalizadas as eleições. Nessa conversa, o coronel Luiz Gustavo Toaldo Pistori, que é presidente da FERMESP e também da Defenda PM. A gente vai fazer um intervalo rápido. Na sequência aqui, a gente volta a tratar com o coronel Pistori sobre demais assuntos relacionados com a segurança pública. Até já. Toda ação estratégica de sucesso tem um componente fundamental, um instituto de pesquisas ético, rápido e preciso. Afinal, é ele que vai fornecer informação confiável, sem achismos e palpites. E isso, numa época de mudanças rápidas e repentinas, é fator crítico de sucesso. A Orbis é um instituto de pesquisas que une precisão e confiabilidade estatística com a mais alta tecnologia de pesquisas do mercado. Tem inteligência artificial, robótica, big data, entre outros recursos, para que você tenha uma informação correta, confiável, com o menor custo e no menor tempo possível. Na sua próxima ação, seja ela corporativa ou política, comece pela Orbis, porque com a informação correta você vai mais longe, mais rápido e com mais segurança. Faltando 29 minutos para 13h, estamos de volta com o programa Gente que Fala, ao vivo, pela AltV, a TV da internet, também pelas redes sociais, nosso Instagram, nosso Facebook, o canal no YouTube, tudo à disposição para você acompanhar essa nossa jornada de hoje. Sexta-feira, nesse espaço, sempre a parceria com a FERMESP, a Federação das Entidades Representativas dos Militares do Estado de São Paulo. Com a gente, o presidente da FERMESP, coronel Luiz Gustavo Toaldo Pistori. Coronel Pistori, vamos falar aqui de uma questão polêmica, é uma das promessas de campanha do governador eleito Tarcísio de Freitas, o fim do uso das câmeras pelos policiais militares, aquelas câmeras que ficam na farda do policial. Um tema que dominou, né, o período aí eleitoral, aqueles contrários, aqueles favoráveis. O que o senhor acha que deve acontecer? O próprio governador eleito acha que a câmera deve ser retirada, mas em algum momento ele disse que poderia estudar, né, se chegar à conclusão de que elas realmente são importantes. A sua avaliação qual é a respeito? Bom, primeiramente, a câmera, ela não é nem, no meu entendimento pessoal, né, eu fui instrutor por longos anos, fui um dos criadores dos procedimentos operacionais padrão da Polícia Militar. Em 2003, né, consolidamos todo um conhecimento que o efetivo policial militar trazia para a atividade operacional, foram formalizados de tal maneira que toda a corporação pudesse beber de um conhecimento que a gente entende que funciona na atividade operacional. Então, a câmera, ela enquanto instrumento, ela não é nem boa nem ruim. O que eu entendo como mais plausível é o que é feito em termos de processamento das imagens e das informações que as câmeras coletam. Então, o procedimento mais adequado é transformá-lo naquilo que mitiguem ou resolvam as causas de não conformidades da Polícia Militar. Então, se ela foi colocada como instrumento de mitigar erros profissionais, ela é um instrumento válido. Agora, se ela também é colocada como um instrumento de dissuasão do marginal em não cometer crimes, se ela for também entendida como um instrumento de evitar que o cidadão queira investir contra o policial militar e venha a mitigar essa vontade, muitas vezes, do cidadão de não querer cumprir uma ordem legal do policial militar, no sentido de que ela também possa ser usada como instrumento de dar legitimidade à atividade policial militar em N oportunidades, né? Afinal de contas, né, Mauro?
e aqueles que nos ouvem e veem, são mais de 1,5 milhão de chamados por mês que a Polícia Militar atende. Então, a formação de provas em favor do policial militar, ela é muito difícil muitas vezes. E a câmera, ela pode sim ser alvo e instrumento de defesa do policial militar. Agora, o uso dela precisa ser talvez melhor regulado. Enfim, aí é a discricionariedade do governo que entra, né? Então, eu vejo que nós precisamos ter serenidade no uso de um instrumento que é tecnológico, que é válido, tá? E que não pode ser visto como uma panaceia, né? Eu tenho uma certa dificuldade de considerar discursos e narrativas a câmera ela resolva tudo ou ela seja um mal para tudo. Não, eu acho que é um instrumento como qualquer outro, tá? Eu sou da geração, Mauro, e muitos daqueles que me ouvem, em que era proibido trabalhar com celular. Olha só, o policial militar ele sequer poderia portar celular durante o serviço. Hoje, o celular é uma ferramenta sem a qual o policial militar não trabalha, entendeu? E olha só como nós evoluímos nesse sentido, né? Então, a tecnologia, a tecnicidade impera hoje. Sem a inteligência, a gente não conseguiria trabalhar. Então, a câmera, e até uma situação meio complicada de você não ter a câmera, até porque também a maioria dos celulares hoje tem câmera, né? Seja para o lado do policial, seja para o lado do cidadão e seja para o lado do marginal. Então, a câmera, na medida em que ela é um instrumento estatal, né, de emprego do poder de polícia, é o que dá legitimidade e transparência daquele ente do Estado lá na ponta da linha, então ela tem que ser vista como um instrumento legal, né, que vai dar transparência, legitimidade e legalidade na ação da polícia. E, obviamente, também ela limita ou inibe eventuais desvios de quem quer que seja. Então, eu acho que não podemos ter preconceitos em relação a ela, temos que sim, temos que sim trabalhar com a melhor perspectiva para que ela atinja as finalidades pelas quais ela foi criada, né, dentro da nossa corporação. Esse assunto é tão polêmico, não é, Coronel Pistori, porque eu acredito que a própria definição do nome do comandante-geral da Polícia Militar vai passar por isso, porque se o governador eleito, Tarcísio de Freitas, pretende começar do jeito que está e fazer um estudo, ele vai ter que ter no novo comandante-geral esse apoio, né, para assim começar, e se chegar à conclusão lá na frente que não vai seguir com a câmera, que o comandante esteja alinhado com ele nesse sentido. E a mesma coisa se o governador eleito decidir que não, a partir de agora não tem mais câmera, o comandante-geral também tem que ter esse alinhamento com ele. Então, isso passa também pela escolha da pessoa, do coronel que vai comandar a Polícia Militar a partir do ano que vem. O senhor acredita nisso? Eu acredito que não, Mauro. Eu acho que o instrumento de uso na Polícia Militar, ele não pode substituir uma gestão desse instrumento. Eu acho que é muito mais além, né? A câmera, nós estamos numa nova era de tecnologia que não dá para prescindirmos de imagens, de dados, de georreferenciamento. Então, o meu batalhão aqui de Jaú, quando eu estava na ativa, inclusive foi alvo de criação, né, uma tese aí de monografia de CAO, de CSP, e esse assunto assim tem tomado proporções bastante importantes dentro da área acadêmica, que é a utilização dos drones, só para você ter uma ideia, tá? Então, hoje, a operação de choque, ela acontece por uso de drones, né? Mas está concorrendo com o uso de aeronaves de pás fixas ou de pá rotativa, enfim, são outras tecnologias, são outras premissas, outras atividades, né? Hoje em dia, o Copom ele trabalha com imagens on-time, online, as câmeras, né, Street View em todas as cidades. Nós vivemos hoje num verdadeiro Big Brother, né? Então, assim, eu vejo que a maior importância que nós temos que ter é a gestão das imagens produzidas pelas câmeras. Se elas forem minimamente e unicamente só para punir o policial, eu confesso que o uso e a destinação dela está totalmente inadequado.
Agora, se essas imagens, se esses procedimentos, eles forem avaliados com base nessas imagens captadas para melhoria do trabalho, e não só meramente a questão disciplinar ou penal, militar, se forem utilizadas para treinamento, se forem utilizadas para melhoria do serviço à comunidade e também como forma de dissuasão do crime, elas são plenamente válidas e necessárias, entendeu? Necessárias. Isso já é utilizado enquanto inteligência artificial por bancos, na medida em que o cidadão aí, ele tem um ambiente altamente monitorado por câmeras, ele se vê dissuadido de tentar qualquer tipo de atividade criminosa naquele local, diferentemente de um local que não é monitorado, que não tem nenhum tipo de vigilância eletrônica, ele se sente muito mais à vontade para o cometimento do crime. E a gente, quando está falando de uma atividade policial numa área periférica, um local ermo, como é que é o processo de prova desse policial militar? Aquele bom policial, né? Ele, muitas vezes, em juízo, a fé pública ele não tem durante o depoimento dele. Então, é importante que ele tenha um instrumento de gravação para que ele faça valer aquela atividade que ele empregou, né? Olha, eu esgotei as minhas determinações legais para o indivíduo sair do carro e o cara não saiu, o cidadão não saiu. Como é que ele prova que o cidadão desobedeceu a ordem legal de que ele havia determinado para sair daquele veículo? Aí, a questão da resistência à prisão é a mesma coisa. Então, o processo de prova do policial militar hoje e do policial como um todo é muito difícil, né? E aí ficam guerras de narrativas que somente uma câmera, uma imagem legalmente imposta ao policial é que faz valer a fé pública de suas versões, né? Então, eu vejo muito mais como algo que ajude, né, o policial do que algo que atrapalhe. Lembrando sempre o tratamento dessas imagens, as premissas pelas quais elas foram geradas é que vão dar o tom da grande finalidade que elas têm na nossa atividade policial. Ainda falando sobre a questão da escolha do novo comandante-geral, que talvez ainda seja cedo para se tratar disso, mas certamente essas conversas estão ocorrendo, e não há necessidade de citar nomes aqui. Na sua avaliação, o que deve ser fundamental em termos de qualidade para esse novo nome? O senhor acredita, por exemplo, que seria o momento de colocar uma comandante-geral mulher à frente da Polícia Militar de São Paulo? O senhor acha que poderia ser um momento agora? Eu não vejo nenhuma, digamos assim, nenhuma questão relacionada a gênero, né? Nenhuma questão relacionada à etnia, né? Eu não vejo nenhuma questão nesse sentido, né? Eu quero priorizar a questão da competência e do alinhamento às pautas que o governo teve ao longo da campanha, tá? Então, eu entendo que, primeiro, tem que ser uma pessoa coerente à pauta de governo, do plano de governo, tem que ser uma pessoa coerente no sentido de cumprir aquilo que o governo espera dessa pessoa, tá? Então, se nós pudermos ter pessoas que sejam capazes de, digamos assim, implantar as pautas que o governo prometeu durante a campanha, é o mais ideal, né? A gente sabe que, dentro desse processo de formação do plano de governo, algumas pessoas foram extremamente protagonistas, né? O próprio deputado Capitão Derrite, que acompanhou na área de segurança pública, sabe quem são essas pessoas. Então, esse é o cenário que a gente espera, né? Enquanto presidente da FERMESP e enquanto presidente da Defenda. Então, eu acho que o mínimo que o governo que entra tem é a questão da coerência com pessoas que estiveram com ele até então, formando esse conjunto, esse arcabouço de medidas que se espera ter na segurança pública. Vamos falar agora, Coronel Pistori, sobre o plano federal. Então, nós temos a eleição do ex-presidente Lula, e aí tem questões do plano federal, e no plano federal, pelo plano federal, passam muitos aspectos também relacionados com as polícias militares dos estados, e os
partidos de esquerda, uma bandeira antiga, né, falam em desmilitarização da polícia militar ou das polícias militares, né? O senhor acredita nessa possibilidade? Bom, Mauro, em se tratando de política, a gente pode acreditar em qualquer coisa, né? Porque ela reflete os nossos espíritos, nossos estados de espírito, as nossas perspectivas, as nossas narrativas. Mas, em termos práticos, Mauro, eu acredito muito difícil se pensar numa eventual desmilitarização das polícias militares e corpos de bombeiros militares de todo o Brasil. Até por uma questão óbvia, tá? A partir do momento que nós, polícias militares e corpos de bombeiros militares e até as forças armadas sejam desmilitarizadas, digamos assim, nós passamos a ser cidadãos que teremos, obviamente, direito à greve, à sindicalização, ao que todo o cidadão do nosso Brasil tem acesso. E isso daí é um risco de segurança nacional e de segurança pública extremamente grave. É por isso que não somos diferentes. Também não somos iguais a todo mundo, não somos melhores do que ninguém, né? Mas simplesmente corrigindo melhor a minha fala, nós não somos melhores do que ninguém, apenas somos diferentes, né? Aquilo que se espera do policial militar não se é exigido do civil, mesmo que nas nossas atribuições, até mesmo nos é exigido, se for o caso, o sacrifício da própria vida, diferentemente de qualquer outro profissional civil e do próprio funcionário público. Então, o que é exigido em termos de legítima defesa, de estado de necessidade, de exercício regular do direito, né? Digamos assim, no cumprimento da missão, a gente não consegue exercer essa situação se nós não formos militarizados. Tá? A estética militar, né? Existem estruturas aí civis que são até mais esteticamente militarizadas do que a própria polícia militar, né? Então você tem aí polícias aí a Polícia Federal, a Polícia Civil, né? Que são basicamente aí entidades que têm uma perspectiva civil, mas eles têm viatura, têm armamento ostensivo, tem até uma visão bastante forte aí da questão da estética, né? Do emprego policial, muito atrelada até à atividade militar, e não são militares, mas têm direito à sindicalização, têm direito à greve, têm direito, apesar de serem consideradas serviços essenciais, mas, mormente, você já viu, ao longo da história, não serem punidos penalmente pelo exercício do direito à greve, né? A não ser que, obviamente, a justiça declare como uma greve legal. Então, eu acredito que o PT, ao longo dos seus 4 anos aí quatro gestões, né? O presidente Lula 8 anos, a ex-presidente Dilma um mandato inteiro e mais o mandato que teve, se não fizeram ao longo desses quase 16 anos de gestão, eu acho muito difícil, e eles também não têm ambiente, né, para fazer uma eventual desmilitarização das polícias militares, até porque também não dependeria só do governo, né? Teria que mudar a Constituição Federal do Brasil para que a gente pudesse ter as polícias militares desmilitarizadas. Bom, a respeito da lei orgânica das polícias e Corpo de Bombeiros, né, a gente falou a respeito na nossa última conversa aqui, sobre o que está contido nessa proposta, uma expectativa que havia era que ela fosse votada ainda este ano, mas já estamos em novembro, daqui a pouco tem outras prioridades, o Congresso Nacional, votação do orçamento do ano que vem, e a tradicional parada de final de ano também por conta do recesso, né? O senhor acredita que na próxima legislatura isso venha a ser tratado ou é uma proposta que pode ser abandonada? Eu acredito que o esforço é para que ela seja votada, não só a nossa lei, como a lei geral das polícias civis, né? Das polícias civis ao longo do Brasil, né? Então, a gente tem aí o compromisso do presidente Rodrigo Pacheco da Senado. Câmara Federal, né? No sentido de votar
já nas próximas semanas a nossa lei orgânica básica. Então, é uma perspectiva muito forte, muito real e de promessa ao capitão Augusto, que é o relator, de que a nossa lei orgânica seja votada nesta legislatura. Então, é uma perspectiva. Agora, semana que vem, nós estaremos em Brasília, conversando aí com os deputados federais eleitos, sejam eles delegados e policiais militares, para que haja esse esforço real de votação o quanto antes da nossa lei orgânica básica, né? Já são E 20 anos em tramitação, né? Continua a tramitação, pelo menos até a segunda quinzena de novembro, aí, até início de dezembro, há grande possibilidade de votação. Esta é a nossa expectativa, né? Agora, se houver influência do governo, no sentido do governo que assumirá em realmente mudar esse cenário, mas eu vejo uma certa dificuldade, né? Porque são 99 parlamentares que foram eleitos com o estofo aí de uma direita, né? De uma centro-direita, no mínimo, né? Então, eu acho que fica mais favorável em ser aprovada, seja agora ou depois, a nossa lei orgânica, do que não ser aprovada, né? Porque a bancada, de uma certa forma, de centro-direita ficou maior para o próximo governo, né? Então, eu vejo muito mais facilidade ser aprovada no próximo governo do que no de agora. Sobre a questão das saidinhas de presos, muita polêmica também em relação a isso, tem quem apoie, tem quem não apoie. O deputado Capitão Derrite, né, foi aprovado, agora precisa passar pelo Senado e a sanção do presidente, né? Talvez isso seja um elemento aí de maior dificuldade de aprovação, porque envolve narrativas de vários aspectos e espectros, né? Então, eu atento a essa perspectiva em ver, eu quero acreditar que não seja aprovado nessa legislatura, né? Mas eu quero crer que o Código de Processo Penal seja aprovado nessa legislatura, foi fruto de bastante consenso aí de diferentes atores, né, seja em nível estadual, federal, envolvendo aí o processo nas polícias militares, Polícia Civil, Ministério Público, Poder Judiciário. Eu entendo que essas principais legislações elas devam ser votadas já nessa última legislatura. Vamos torcer Assim, para que elas sejam aprovadas, né? até porque o Código de Processo Penal, a discussão em torno disso está também paralelo à conversa em relação à lei orgânica das polícias, né? Então, se uma Sim. coisa for votada, a outra também acaba indo na esteira. Inclusive no próprio Código Penal de Processo Penal, também você tem lá as prerrogativas de Polícia Judiciária Militar, no seu artigo 19, né? Então, já endossa a nossa atividade de Polícia Judiciária Militar, que também está apontada na nossa lei orgânica, né? Então, são perspectivas que deveriam já ser definidas como legado deixado aí do governo Bolsonaro aos policiais militares, aos operadores da segurança pública, né? Então, esse deveria ser o esforço do nosso presidente e do nosso presidente da Câmara, né? Para que a gente pudesse terminar essa gestão aí de uma maneira, com uma segurança jurídica melhor daquilo que a gente pegou há 4 anos, né? E tem um outro aspecto também, né, Mauro? Eu vejo aqui que o nosso tempo está bastante diminuto, mas é importante que a gente fale, né? Existe uma perspectiva do governo estadual de melhorar, né, e ampliar a questão do nosso colégio cívico-militar. E é bom que a gente pontue as diferenças, né? O colégio cívico-militar desenvolvido aí pela Polícia de São Paulo, no caso pela Defenda PM, não tem nada a ver com o projeto que tem sido implantado pelo governo federal. Até porque é um método que foi criado por policiais militares, EFM, né? Tem as iniciais aí dos seus criadores, né? Coronel Ernesto, Fábio e Márcio,
e que tem sido implantado pelas escolas, mas lembrando que esse método em nenhum momento interfere na base curricular comum, né, na base nacional curricular comum, que é o que diferencia esse método como algo que pode ser plenamente aplicável e disseminado por todo o Estado, seja em escolas privadas, sejam em escolas públicas. Então, essa ampliação das escolas cívico-militares é algo que, para nós também, traz bastante esperança na questão de implementação de valores, virtudes, ao futuro do nosso cidadão aí que a gente quer, né? Que é o cidadão do futuro, né? Sim. Coronel Pistori, uma pergunta aqui que vem da Gabriela Ventura, ela acompanha a gente no Facebook. A gente já tratou um pouco disso, mas dá para falar mais. Ela questiona o seguinte: além do salarial, quais são as principais queixas dos policiais em relação às atuais condições de trabalho? Isso dá gancho para a gente falar a respeito de uma proposta do presidente eleito Lula sobre a criação do Sistema Único de Segurança Pública, porque isso levaria também a questões de orçamento, de reforço no financiamento. E quando a gente fala de salários, quando a gente fala de melhoria de qualidade de condições de trabalho, isso passa pelo dinheiro, evidentemente. Eu acredito que uma das outras prioridades que o governo estadual tem que massivamente se preocupar é a questão da saúde mental e física do policial. Então, no final de governo, o PSDB foi criado o perfil aí das operações sufoco. Tá? Elas realmente são extremamente deletérias ao policial militar, haja vista que a remuneração sendo muito baixa, o policial militar se sente impelido a vender o seu horário de folga, no sentido de complementar o seu orçamento familiar, e isso daí tem feito com que ele não tenha o devido tempo de descanso para a recomposição mental, física e emocional desse policial militar. São várias ocorrências de diferentes matizes, diferentes gravidades, e de fato, né, Mauro, e todos nós sabemos que o cidadão ele vê valor na atividade policial, mas se o próprio policial militar e o policial, de uma maneira geral, não tem segurança, não tem rigidez para implementar a sua missão, como que ele vai dar segurança ao cidadão como ele merece? Então, eu acredito que seja uma prioridade do governo, e vamos cobrar isso, que seja uma prioridade na melhoria das condições da saúde mental do policial militar, das condições de treinamento e das condições de habitação desse policial, né? Então, a gente tem uma perspectiva de valorização de áreas degradadas, a atual, né, que a gente vê lá principalmente na área central do estado. Existe uma perspectiva da mudança da sede administrativa do governo ser transferida para a área central. Então, a gente quer crer que também, em várias frentes, mas a saúde mental seja priorizada pelo governo, a saúde física do policial militar, em termos de treinamento, de defesa pessoal, seja melhorada, que ele tenha uma escala de serviço mais ajustada, a que ele possa se recompor, né, fisicamente, mentalmente e emocionalmente, para que ele exerça o seu trabalho de uma maneira mais adequada possível, né? A gente ainda tem a possibilidade de falar, pelo tempo que a gente ainda tem, Coronel Pistori, sobre a proposta que o presidente Bolsonaro tinha, caso fosse reeleito, da redução da maioridade penal. A gente sabe que o ex-presidente Lula, que foi eleito, não tem essa intenção, né? O que o senhor pensa a respeito dessa matéria? De novo, né, Mauro, são questões políticas que têm narrativas de diferentes matizes, né? Existe uma perspectiva de votação nessa condução de diminuição ou não da maioridade penal, só que é um novo legislativo, é um novo governo, então as discussões elas devem acontecer, né? E que a maioria vença, né? Se entende-se que a maioridade penal deve ser reduzida, isso será votado democraticamente, republicanamente, e o que for da escolha dos nossos legisladores, seja em nível da Câmara Federal, seja em nível de Senado, ao final vai ter que ser sancionado pelo governo, pelo presidente da República. Então,
não cabe a nós discutir isso agora. Entre o que eu quero e o que vai acontecer, existe uma distância abismal, né? A questão da maioridade, ela perpassa por vários conceitos, vários codinomes aí, né? A mera redução não traz significativos resultados sobre alguns aspectos e traz por outros. Então, é que nem a questão da câmera, né? A questão não é se ela é boa ou se ela é ruim, é o que é feito com ela, né? Então, a mera redução da maioridade penal, em si, ela pode trazer frutos positivos ou negativos, né? Mas a questão da gestão pública é que vai definir se vai ser bom ou se vai ser ruim. Coronel Pistori, 10 segundos para a sua despedida, a gente vai colocar um ponto final nessa edição. Sua mensagem. Bom, muito obrigado pela oportunidade de falarmos aqui. Nós estamos aí, como falei no início, nós estamos esperançosos com a nova gestão. Estaremos vigilantes, cobrando e apoiando o governo naquilo que for necessário à melhoria da condição do policial militar para que ele desenvolva as suas missões em favor da nossa sociedade paulista. Muito obrigado, Coronel Luiz Gustavo Tualdo Pistori, nome de guerra, Coronel Pistori, presidente da FERMESP, a Federação das Entidades Representativas dos Militares do Estado de São Paulo, presidente também da Defenda PM, nessa conversa muito importante, no espaço que nós temos aqui todas as sextas-feiras para falar sobre segurança pública, em parceria sempre com a FERMESP. A gente coloca um ponto final aqui nessa conversa e a gente se vê muito em breve, Coronel Pistori. Muito obrigado aqui pela participação, pela colaboração aqui na formação de opinião da nossa audiência. O programa Gente que Fala é realização da ABCom, na técnica do AltV, o Sérgio Oliveira. Obrigado aí, Sérgio, pelos trabalhos. Apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação do Pedro Schiavon, Zenilda Salvato, nossa diretora de produção, jornalista Fausto Camunha, nosso diretor-geral, na AltV, a direção-geral do Alberto Luchetti, e você sempre aí do outro lado, espectador, internauta, a razão da nossa presença aqui, todos os dias fazendo o programa Gente que Fala. Um bom final de semana para todo mundo. A gente se encontra ao vivo na segunda-feira, a partir do meio-dia, aqui pelo AltV, também pelas redes sociais. Abraço a todos. Tchau, tchau.